pedir o microfone. Ninguém muda. Eu digo que é o microfone da época de Montezuma. Gravando? Bom, então, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas, né? Muito bem-vindos à Casa de Montezuma. Nós vamos dar início à nossa sessão ordinária de hoje. Estava com saudade de vocês, porque eu agora virei uma presidente itinerante. Amanhã eu estarei indo para Belém do Pará, fazendo conexão. Gente, é um absurdo, né? Não tem mais voo direto para Belém. Só com conexão. Entendeu? Não tem um voo. É uma coisa assim impressionante. Então, eu vou para São Paulo, de São Paulo para Belém, e estarei de volta no domingo e paro, né? E aí procurarei estar aqui nas próximas sessões. Hoje nós temos uma pauta, que é uma pauta enxuta, o Bernardo. Nós temos uma posse, algumas indicações. 5 indicações e 2 pareceres. Nossa, então uma pauta extensa. Então vamos dar início. Eu vou fazer a minha autodescrição. Nós fizemos uma sessão extraordinária anterior, que foi uma sessão híbrida para dar posses a alguns associados, quer dizer, alguns novos associados e uma associada nova, que foi muito bom. E, aliás, eu procurarei fazer isso doravante como uma maneira de nós privilegiarmos aqueles que estão ingressando no Instituto e que, às vezes, a gente demora a marcar a posse. Enfim, eu estou tentando dar vazão a uma série de solicitações de posse que até agora não tinham sido processadas. Eu vou passar para a minha autodescrição, agora nessa sessão ordinária. Meu nome é... Gente, cadê meu óculos? Se eu ler alguma coisa errada, gente, eu estou com óculos velho, porque meu óculos agora não está funcionando muito bem, eu não coloquei lente, então tem que ser isso mesmo. Então, se eu cometer algum deslize, perdoe, mas o óculos não está ajudando muito. Então, meu nome é Rita Cortez, sexo feminino, cor da pele eu sou morena, estou loira, a minha cor dos olhos é castanho escuro, tipo físico, eu acho que eu estou em forma, enfim, não sei descrever. Eu estou com um conjunto, né, branco e com listas pretas. Estou de óculos, que não funciona, mas estou de óculos, eu não enxergo, mas estou de óculos. Estou sem maquiagem, estou sem joias. Eu estou na cadeira de Montezuma, porque os presidentes desta casa têm assento na cadeira de Montezuma. Cristina, é você que está aí mesmo? Eu interrompi, vou continuar com a autodescrição. Desculpa. E do meu lado direito, eu estou com o nosso secretário-geral, que é o Bernardo, e do lado esquerdo, Edmê, que é a nossa primeira, eu sempre faço questão de dizer, a primeira diretora negra do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, eu tenho muito orgulho da Edmê. Edmê, de novo, uma salva de palmas para a Edmê, que ela merece. Bom, feita a autodescrição, isso aqui é uma forma de inclusão. Nós estamos a transmissão dessa sessão, então os deficientes visuais, eles têm condições de participar, de se integrar, né, ao desenvolvimento dessa sessão a partir, né, da nossa identificação. Quer dizer, eu acho que é uma... Aliás, eu não fiz completo. Completo é você falar fora do microfone. E, gente, vocês não sabem a importância disso. Lá no Conselho Federal da Ordem, eu tive reparando que, como nós estamos assim num espaço muito pequeno, porque, não sei se vocês sabem, o prédio do Conselho Federal da Ordem pegou fogo. Então, eles estão fazendo um rodízio nas seccionais. As sessões têm sido realizadas na seccional do Distrito Federal. Então, não é um espaço apropriado para fazer a reunião do pleno, né, do Conselho. Então, é tudo muito apertadinho. Então, quando a pessoa fala, você olha pela tela, você não identifica onde a pessoa está.
É exatamente isso. Então, quando você fala fora do microfone, fica mais fácil você saber quem que está falando. Então, eu só percebi isso agora, nessas sessões aí do Conselho, por conta do espaço, né, que nos foi dado para realizar as sessões. Pelo menos a gente está com espaço para realizar as sessões lá do Conselho Federal. Bom, pois bem, antes de começar a posse, eu vou pedir ao Bernardo, então, que ele faça a autodescrição, deu as dicas de como que nós vamos funcionar hoje, e Edmê também para fazer a sua autodescrição e fazer a sua apresentação, etc, etc, etc. Vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Bernardo Gickel, cabelo de cor castanha, pele clara, olhos de cor castanha também, estou com um terno azul marinho, uma camisa branca e uma gravata verde. Ao meu lado esquerdo, doutora Rita Cortez e doutora Edmê. Bom, como regras, eu peço todo nosso plenário presencial que desliguem ou coloquem em modo silencioso os respectivos celulares, e no plenário virtual, aqueles que quiserem se manifestar, por favor, levantem aquela mãozinha que está na barra, né, para que a gente possa controlar aqui o interesse de manifestação. Agora, eu acho que eu passo a palavra à doutora Edmê, e depois temos comunicações da presidência. Boa noite a todos. O meu nome é Edmê, eu sou do sexo feminino, eu sou uma mulher negra, os meus cabelos são grisalhos, meus olhos são negros, o tipo físico está dando para entrar nas minhas roupas, não está assim tão cheio de sacrifício. Eu uso uma blusa de gola rolê preta, calça preta e um blazer branco e preto. E uso uma echarpe cinza, preto e branco. Não uso joias, uso apenas um anel, que é fantasia, do lado direito. Uso brincos, não uso maquiagem, mas coloquei um batom. E ocupo uma cadeira do lado direito da presidente, e a mesa da qual eu estou sentada é uma mesa de estilo clássico. Com muito orgulho, eu digo a vocês que, pela primeira vez, o IAB tem uma diretora negra, que sou eu. Graças à nossa presidente, que, como sempre, está há 100 anos-luz e atenta a todos esses detalhes, que é importante para nós. Eu desejo a todos uma excelente sessão. Muito obrigada. Obrigada, Edmê. Eu não estou há tão assim anos-luz, já chega a ser um exagero. Antes de chamar o primeiro empossando, primeiro, né? Primeiro empossando, eu queria anunciar a presença de Sherman. Sherman, por favor, levante para receber as salvas de palmas, que é o nosso presidente do IHGB, que é uma instituição parceira do Instituto. Sherman, a gente não sei se nosso termo de convênio ainda está valendo, eu acho que está, né? Eu já pedi, está valendo? Então, é um orgulho ter essa parceria com o IHGB, é uma parceria antiga, né? E você sabe que nós temos a maior consideração pelo Instituto, até que eu acho que ele é um pouquinho mais antigo que nós, um pouquinho não. Não, né? Ah, então, não, tem nada a ver. Bom, vamos lá. Tem como a comunicação da presidência, em primeiro lugar, nós vamos ter uma série de novidades. Nós temos a Conexão IAB, que nós estamos retornando à realização de lives. Nós vamos entrar em contato com todos os presidentes e vice-presidentes e consultores especiais das comissões para explicar como é que nós vamos desenvolver esse projeto. Estamos com uma resolução de funcionamento das comissões e de realização de eventos, que são resoluções novas, e eu vou pedir, inclusive, aos presidentes, aos vice-presidentes e consultores especiais que leem com muita atenção, que é para nós podermos dar consecução ao nosso trabalho, né, de forma mais ordenada, mais organizada. Vamos ter também
A biblioteca já tem as suas regras. O Saindo do Prelo, nós estamos retomando o Saindo do Prelo. A partir da semana que vem, ou daqui a umas 2 semanas, nós estaremos realizando de novo, dando continuidade ao projeto Saindo do Prelo, que são lançamentos de livros, talvez venha num outro formato, se nós estamos ainda discutindo. Enfim, são vários projetos em andamento, né, que eu espero que sejam bem recebidos por todos, acredito que seja, porque nós estamos tentando fazer o melhor, né, para que o Instituto cada vez mais cresça e apareça, e literalmente apareça. E essas minhas viagens têm muito disso, que é dar uma visibilidade, retomar uma visibilidade do Instituto. Eu vou saudar a plateia virtual, tem várias, quer dizer, eu não sei, a Cristina sumiu daqui da plateia, da sessão, quer dizer, da sala de sessões virtuais. Cristina está aí, né? Ana Amélia, que é a nossa segunda vice-presidente, eu estou com a primeira vice-presidente presencialmente, Ana Amélia, que é a nossa segunda vice-presidente, estou vendo Leila, estou vendo Miro, enfim, Daniela, eu não vou citar todos, que é aquilo que eu sempre digo, a gente começa a citar as pessoas, aí deixa de citar um, aí você ganha um adversário para o resto da vida. E só vou citar a Glória, porque Glória é decana, então os decanos têm sempre preferência. Tem sempre preferência, não me briga comigo, não. Você sempre diz que é decana, então é isso. Saudando vocês todos aqui, e vamos tentar, nas próximas sessões, sempre manter o nível de participação que nós estamos tendo hoje. É muito importante que as pessoas compareçam e acompanhem as sessões plenárias, porque aqui é que nós damos, vamos dizer assim, o pontapé de todas as nossas iniciativas, aqui que nós aprovamos os pareceres, as indicações, enfim, aqui que a vida do IAB passa. Gente, é um exagero, né? Mas é mais ou menos isso. Bom, vamos lá. Então, agora eu vou para... ainda na comunicação da presidência, eu vou pedir à nossa primeira vice-presidente que faça homenagem ao Luiz Gama. Nós estamos no registro do aniversário de Luiz Gama. Aliás, nós vamos ter também na pauta, se der certo, o Momento Memória. O que é o Momento Memória? Nós vamos ter uma série de efemérides e vamos fazer, enfim, uma saudação nossa em cada sessão, né, para aquelas os personagens que fizeram história no Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, Adriana, você está com a palavra. Bom, boa noite a todos, boa noite ao plenário virtual, que eu saúdo na pessoa do queridíssimo Miro Teixeira, nosso deputado. Saúdo a mesa na pessoa da nossa presidente, Rita Cortez. Esse é um texto saudando os 195 anos de Luiz Gama, do Centro de Memória do IAB, feito pelo nosso queridíssimo Paulo Joel, que, infelizmente, não conseguiu nem participar virtualmente, porque ele está em trânsito para Porto Alegre devido às chuvas, ele está com dificuldade de chegar a um lugar com internet. Ela me pediu que lesse esse texto em homenagem a 195 anos de Luiz Gama. Em 21 de junho de 2025, celebramos os 195 anos do nascimento de Luiz Gama. Nascido em Salvador, Bahia, Gama foi uma figura central na luta abolicionista brasileira, e seu legado é homenageado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, que nomeou uma das suas mais importantes condecorações em sua honra, instituída durante a gestão do presidente Henrique Maués. Advogado, jornalista, poeta, abolicionista, incansável, Luiz Gama destacou-se por sua atuação jurídica na libertação de mais de 500 pessoas ilegalmente escravizadas. Ele utilizava a Lei Feijó, de 7 de novembro de 1831, que proibia o tráfico negreiro e declarava livres os africanos trazidos ao Brasil após aquela data, para contestar a legalidade da escravidão e obter alforrias. A trajetória de Luiz Gama é marcada por uma história pessoal dramática. Vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade para quitar dívidas de jogo. Essa experiência forjou sua determinação e o transformou em uma das personalidades mais fascinantes da história brasileira. Sua vida e obra têm sido amplamente estudadas e retratadas na cultura, incluindo o filme Dr. Gama e o documentário da TV Cultura Luiz Gama, o Advogado da Liberdade. Em comemorações anteriores aos 180 anos, o Instituto dos Advogados Brasileiros destacou a figura de Luiz Gama.
Atualmente, Bruno Rodrigues de Lima, doutor summa cum laude em História de Direito pela Johann Hogarth Gottberg, desculpa, mas isso é alemão, não vou conseguir ler, Universität Frankfurt em Main, e pesquisador de pós-doutorado do Max Planck Institute, e um dos principais biógrafos de Gama, e dedica-se à organização de suas obras completas. Em reconhecimento a esse legado, o Instituto dos Advogados Brasileiros outorga a medalha Luiz Gama a associados e personalidades da sociedade brasileira que se destacam na defesa de pautas humanistas e na promoção da justiça social. E viva Luiz Gama! Obrigada, Adriana. Valeu. Nós estamos, então, fazendo o registro. Agradeço ao Paulo Joel Bender Leal, nosso diretor de biblioteca, que é uma pessoa muito dedicada à memória. Ele, inclusive, está responsável pela criação do Centro de Memória do Instituto do IAB. E o Paulo Joel, doravante, vai sempre fazer uma resenha sobre essas personalidades, esses personagens importantes do IAB, para que nós façamos a leitura no início de cada sessão. Em seguida, eu passo a posse, como membro efetivo, do doutor Heitor Peron Ramos Leon. Doutor Heitor, por favor, venha aqui à mesa. E os proponentes, o ministro Recupero e o doutor João Maurício Araújo de... É João Maurício Araújo Pinho, né? Isso, Araújo Pinho. Então, que vai ser representado pelo doutor Almauri. Então, todos de pé, por favor. Prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, da difusão dos conhecimentos jurídicos e do culto à justiça. Heitor, você já assinou o termo de posse? Esse é o kit IAB. Nós também estamos modificando o kit IAB. O kit é composto de estatuto, regimento. A última folha do IAB está aqui? Não. Não. Só o estatuto e o regimento. Posso furar o termo? Contanto que não fure você, né? Eu só conheço uma pessoa que tinha essa dificuldade toda que eu tenho. Chamava-se Técio Luiz Silva. Agora fora, tirar o óculos. Vamos botar a impressão para tirar a foto. Bom, a Mauri vai à tribuna fazer a saudação pelos associados, por nós associados e associadas, e aí você em seguida vai fazer a sua saudação de ingresso. É um ato sempre solene, mas com muita alegria que nós recebemos todos os novos associados aqui do IAB. Não é uma honra, é uma alegria. É uma honra e uma alegria. Então, é uma honra e uma alegria. Boa noite a todos, saúdo a mesa, na figura da nossa presidente Rita Cortez. Bom, eu tive a função grata e feliz de ler as palavras do doutor João Maurício de Araújo Pinho, que dá boas-vindas ao doutor Heitor Leon. Excelentíssimas autoridades,
estimados confrades e demais presentes, é com imensa honra e não menor júbilo que me junta hoje, neste momento solene, para saudar a posse de Heitor Leon, cuja notável trajetória enriquece de sobremaneira o meio jurídico tributário. Recordo-me com especial apreço de nossos primeiros encontros, em que, na qualidade de co-orientador, o jovem Heitor, ao redigir monografia, já tecia, em torno da tributação internacional da renda, questionamentos tão perspicazes que antecipavam o refinamento de seu futuro acadêmico. Conheço-o há mais de uma década, período em que acompanhei, com admiração crescente, seu percurso acadêmico e profissional, seja nas salas da Fundação Getúlio Vargas, da PUC-Rio ou do IBMEC. Heitor destacou-se sempre pela união rara entre erudição e lucidez prática, imbuindo seus projetos de pesquisa e atuação consultiva com um rigor metodológico e uma criatividade exemplar. Na qualidade de advogado e consultor em planejamento tributário, atuou com excelência. Assumiu a diretoria jurídica logo após sua formação na PUC-Rio, conquistando o merecido reconhecimento de seus clientes e pares, pela profundidade das investigações e pela preocupação em dominar a fundo todas as nuances das questões a ele confiadas. Tal diligência estendeu-se ao seu currículo regular de direito e depois à especialização em negócios internacionais, mérito a que acresceu a publicação de estudos sobre cooperação internacional em regulação tributária e compliance fiscal, bem como textos de opinião em revistas especializadas. Não é mera retórica afirmar que Heitor se tornou uma referência em sua geração, alicerçando-se numa combinação rara de coragem, rigor acadêmico, senso prático e criatividade. Assim, ao saudá-lo nessa ocasião, manifesto minha mais elevada confiança em sua capacidade de contribuir com dedicação para o engrandecimento desse instituto, bem como de inspirar, com sua retidão intelectual e compromisso ético, todos aqueles que o rodeiam. Que sua trajetória nesse instituto seja pautada pela mesma excelência que sempre norteou seus passos. Parabéns, Heitor. Siga com coragem e sabedoria, levando adiante esse legado de distinção. João Maurício de Araújo Pinho. Agora você fazer a tribuna, fazer a sua saudação. O Bernardo vai ler. Não, pode ir enquanto você se dirige à tribuna. O Bernardo lerá os convidados do nosso empossado, agora empossado já. Né? Já. São convidados o doutor Heitor Peron Ramos Leon, senhora Luzia Peron Ramos, doutor Vitorino Sherman de Miranda, senhora Olívia Sherman de Miranda, doutora Daniela Laporta, doutor Bruno Vaz de Carvalho, doutor Joaquim Vaz de Carvalho, doutora Amanda Albano, capitão Rafael Nicodemos, delegado Lucas Montenegro, doutor Luciano Viana Araújo, senhora Bárbara Vaz Carvalho. Pois bem, agora é com você, Heitor. Primeiramente, saudar a mesa, todos os presentes. Preparei um texto pedindo para ser brevíssimo. Coloquei duas laudas. Caro, agora, colegas e membros do IAB, estão escutando? Os proponentes, Dr. João Maurício de Pinho, embaixador Rubens de Cúpero, autoridades e demais presentes. Eu sinto-me imensamente honrado por aqui estar, ao tomar posse nesse venerável Instituto dos Advogados Brasileiros e ser admitido pela mão de proponentes como o Dr. João Maurício de Pinho e o embaixador Rubens de Cúpero. Isso é uma marca de confiança que eu guardarei com profunda gratidão pelo resto da vida. Agradecerei também o patrocínio e o incentivo sempre dos meus pais, Luzia Peron Ramos e Antônio Leão Filho, da minha família, em especial meu tio José Carlos, minha tia Sonisa, que devem estar assistindo virtualmente, o amigo Vitorino Sherman e todos os que estão presentes, e também os que não estão presentes.
A trajetória dessas duas personalidades não precisam de exaltação, mas, de toda forma, eu vou tecer algumas palavras. O Dr. João Maurício de Pinho é um tributarista de destaque aqui no Rio de Janeiro, e a sua experiência prática tem uma sólida formação acadêmica que fazem dele um nome respeitado no meio jurídico, com elevada relevância também para a cultura nacional. Ele trata-se de um ser humano extraordinário, cuja generosidade torna a sua amizade um incomparável privilégio para mim. Eu poderia citar diversos outros reconhecimentos que merecidamente recebeu, inclusive foi otorgada a medalha Levi Carneiro pelo IAB, mas não teríamos tempo hábil. Embaixador recupero, ingressou na carreira diplomática em 61 e desde então é parte da tradição que orgulha o nosso país. Foi assessor presidencial, embaixador do nosso país em Genebra, Washington e Roma, nosso ministro do Meio Ambiente e ministro da Fazenda, e exerceu o cargo de secretário-geral na ONU. Lecionou em diversas instituições, como a UNB, Instituto do Rio Branco e FAAP, publicou dezenas de livros sobre diplomacia, economia e história e se consolidou como um jurista, economista e um diplomata de notável trajetória. O embaixador Recupero é um exemplo de disciplina e abnegação, estando constantemente imerso em estudos sobre questões da maior relevância para o Brasil. Imprime, portanto, nessa recomendação, um selo de altíssima excelência. Eu achei importante também rememorar o muito carismático embaixador Azambuja, que nos deixou recentemente e me ajudou pessoalmente sobre o estudo com informações de bastidores sobre a aproximação entre o Brasil e a OCDE. É para mim um privilégio fazer parte agora dessa instituição, que é o berço do pensamento jurídico nacional e precursora da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Ambiente onde pulsou a voz firme de nomes como Rui Barbosa, Sobral Pinto, Seabra Fagundes, Haddock Lobo, Levi Carneiro e tantos outros que moldaram a trajetória da advocacia e democracia brasileiras. Integrar essa galeria de juristas e personalidades singulares que defenderam os pilares do Estado de Direito reafirma a chama que impulsiona a nossa missão. A advocacia não é apenas uma profissão. É um compromisso histórico com a justiça, com os direitos humanos, com a igualdade, com as liberdades fundamentais, permanecendo o Instituto como um símbolo vivo dessa verdade. Eu tomo agora emprestadas palavras imortais de Yeats, que escreveu que nos sonhos, na tradução, nos sonhos começam as responsabilidades. Uma mensagem simples, porém com uma relevante. Nossos sonhos são como uma semente, estabelecendo as bases para as nossas ações e a forma como nos relacionamos com o mundo. Lembrando-nos especialmente de que urge superar o pensamento falacioso da aplicação reducionista, desumanizada, da dita letra fria da lei, sendo seres dotados de grandes aspirações e capazes de moldar o mundo a partir da força dos nossos sonhos ou ideais, desde que combinados com esforço constante e incessante para o seu atingimento, com inarredável perseverança e coragem frente a quaisquer adversidades. Inspirado por esses valores, eu coloco-me à disposição dos nobres confrades, alinhando-me aos objetivos deste instituto, disposto a oferecer minha modesta contribuição à construção contínua de um futuro mais justo, dedicando-me com humildade e empenho às responsabilidades que ora assumo. Buscarei ao máximo da minha capacidade de contribuir para esse legado de reflexão e diálogo. Muito obrigado. Bom, tendo como proponentes, né, o doutor João Maurício Pinho e o ministro, embaixador Rubens Recupero, a escolha, a opção de comissão é fácil, não é difícil adivinhar, né? Nas relações internacionais, direito internacional, que hoje é presidido pelo nosso também diplomata de carreira no Itamaraty, que é o Paulo Fernando Silva, né? Pinheiro, né? Pinheiro Machado. É o sobrenome, eu sempre chamo de Paulo Fernando, então acabo esquecendo o sobrenome. Mas então Paulo Fernando está fazendo um excelente trabalho lá na comissão e acredito que você vai dar uma grande cooperação lá à comissão dele, com certeza. Muito obrigado. Tá? Seja mais uma vez muito bem-vindo. Bom, então agora nós vamos passar à leitura, a proposta de novos sócios. Eu estava aqui falando com o Bernardo,
A proposta de novos sócios todas as propostas estão no nosso site. Eu vou ter como lidas, até porque nós temos várias indicações, se vocês quiserem. Eu posso fazer a leitura, mas acho que não tem necessidade. Se alguém quiser ou tiver alguma dúvida, eu passo a proceder à leitura. Se ninguém tiver dúvida com relação aos nomes que estão aqui relacionados, eu acredito que vocês todos já devem ter visto no site, eu vou adiante na pauta, ok? Alguma dúvida? Não? Então, quem concorda, permaneça onde está. É aquela velha artifício, né, para aprovar as coisas. Bom, vamos lá. Vamos passar, então, para as indicações. Eu vou começar com a primeira indicação. Está na... Sim, mas está na tela, não, né? Dani, você está aí? Tô aqui. Tô sim, presidente. Então, tá. Indicação 038 de 2025, da doutora Daniele Marques de Souza, que é o projeto de lei... Gente, eu não enxergo com esse óculos, realmente. É o projeto de lei 2661 de 2025, Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara de Deputados, consolidação, isso é a matéria, tá, gente? Consolidação, leis... Gente, isso aqui não tá ininteligível. Dani, eu vou deixar depois para que o relator ou a relatora apresente a matéria, porque aqui não está dando para eu descobrir muito. Eu faço a leitura, presidente. Quer? Depois pode deixar que o relator, quem está como relator... bom, é indicação, né? Então, É indicação. você pode fazer, tá? Então, o Estatuto de Pessoa de Deficiência, consolidação, leis brasileiras de inclusão. Dani, com a palavra. Boa noite a todas e todos. Minha breve autodescrição também, Daniele Marques de Souza, mulher branca, cabelos longos, abaixo da linha dos ombros, uso óculos, um blazer bege, falo de um ambiente fechado com fundo amarelado. Bom, agora eu vou aqui nas palavras-chave, Estatuto da Pessoa com Deficiência, consolidação, leis brasileiras de inclusão. O projeto de lei em referência, ele tem repercussão nacional e preocupa a comunidade jurídica, porque os direitos das pessoas com deficiência já estão há muito consolidados na Lei Brasileira de Inclusão, que é o seu próprio estatuto. A proposição tem sido alvo de debate junto à sociedade civil, com o objetivo de evitar que, a pretexto de se realizar uma mera consolidação de leis, direitos tão arduamente conquistados sejam suprimidos. Tanto é que no último dia 10 de junho, a OAB-RJ realizou audiência pública sobre o tema. Portanto, em razão de tamanha relevância jurídica e impacto social da matéria, é que peço o apoio dos meus pares no reconhecimento da pertinência da indicação para que o IAB, dentro das suas competências estatutárias, emita pareceres pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também pela Comissão de Direito Constitucional. Esse é o primeiro encaminhamento, presidente. Obrigada, Dani. Está muito clara que o seu encaminhamento, todos já estão... Então, agora eu entendi, deu a matéria, porque pelo que está disposto aqui na minha folha, estava difícil de identificar, mas nós estamos votando, então, a pertinência da indicação. Alguém que queira fazer alguma colocação com relação à pertinência? Não havendo, eu vou colocar, então, em votação. Acho que não tem necessidade, porque ninguém apresentou alguma proposta contrária à pertinência. Pergunto se no plenário, no plenário virtual alguém apresenta alguma objeção à pertinência. Se não houver, eu passo, então, a votação e... Vamos aclamar, gente? É para aclamação, né? Melhor, né? Pronto. Realmente é uma matéria importante, relevante. Obrigada, Dani. Você tem uma segunda indicação, correto? Tenho uma segunda indicação aqui. Posso fazer a leitura, presidente? Eu acho que é melhor você fazer a leitura, Dani. É 039 de 2025. Então, você já pode colocar a matéria e aí a gente passa para debate, se houver necessidade, e votação.
Sim, então, o objeto da indicação é o projeto de lei 2514 de 2025, é de autoria do deputado federal Duarte Júnior, que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo. E as palavras-chave são capacitismo, preconceito, discriminação, pessoas com deficiência, política pública. A proposição versa sobre um tema muito caro ao IAB, que inclusive se debruça atualmente no projeto de elaboração de uma cartilha anticapacitista. E para quem ainda não se familiarizou com o termo, capacitismo é o preconceito contra as pessoas com deficiência em razão da deficiência. No âmbito das políticas públicas, o projeto de lei propõe a adoção pelo governo federal de uma série de medidas de enfrentamento ao capacitismo, fundadas na Lei Brasileira de Inclusão e também na Convenção Internacional, como a realização de campanhas educativas, a criação de protocolos anticapacitistas no serviço público e a promoção da participação política das pessoas com deficiência, de modo a promover sua inclusão e participação na sociedade. Então, sem maiores digressões, o pedido aqui é de reconhecimento da pertinência da indicação pelo IAB para a emissão de pareceres pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que já tem inclusive um trabalho robusto sobre o tema, e também pela Comissão de Direito e Políticas Públicas do Instituto. Obrigada, presidente. Está muito claro, Dani. Aliás, tinha uma cartilha. Isso aí tem a ver com a cartilha que vocês me mandaram, que vão para ser divulgada? Só por Então, curiosidade. assim, não tem a ver, assim, diretamente não está vinculado ao lançamento da Não, sim, aqui é cartilha. para dar um parecer, mas vocês elaboraram uma cartilha, né, de orientação até para defender contra aqueles que defendem, quer dizer, continuam defendendo o capacitismo, tá? Então, isso aí, aliás, eu queria dar andamento a isso, depois você me diz como é que está o andamento dessa cartilha, tá, por favor? Exato, está em fase de diagramação. Aproveitando esse momento para já pedir, solicitar a você que me dê uma noção de como é que está o andamento dessa cartilha, tá Tá bom? certo, tá em fase de diagramação e a sugestão, inclusive, é que quando do lançamento da cartilha pelo IAB, né, também se encaminhe ao relator dessa proposição uma cópia da nossa cartilha, né, porque também é uma maneira de demonstrar que o IAB também ele está muito atento a essa pauta das pessoas com deficiência. Ok, muito bem. Então, colocada a matéria, nós estamos apreciando a pertinência da matéria para a elaboração de parecer. Alguém tem alguma coisa, queira colocar alguma coisa contrária à pertinência, alguma manifestação em contrária à pertinência? Não havendo, eu pergunto, eu não estou vendo quem está na sala. Ah, não, está aqui. Desculpa. Na sala também, na nossa sessão, na sala virtual, também ninguém, eu acho que se manifestou, ninguém levantou o braço, então creio que todos estão de acordo. O encaminhamento, então, é para a comissão, para as duas comissões que já foram relatadas, e eu vou colocar também em votação. Eu também gostaria que fosse por aclamação, porque também é uma matéria muito importante. Vamos lá, então. Bom, vamos à terceira indicação. A terceira indicação é a 041. Obrigada, tá, Dani, mais uma vez. Eu que agradeço. Indicação 041 de 2025. A autora da indicação é a nossa colega e amiga Silvia Chaves da Silva Ramos. A matéria, eu vou deixar você explicar, Silvia, que eu acho que fica melhor, ok? Mas eu acho que está muito claro aqui, pelo menos para mim, aqui no que está disposto aqui, né, no item, sobre a aquisição de caixa de recompensa em jogos eletrônicos e outras providências. Então, explica aí, por favor. Boa noite, confrades e confreiras. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da presidente, doutora Rita Cortez, e também aos demais presentes, tanto na Casa de Montezuma como no ambiente virtual. Trata-se aqui do PL 4.148 de 2019, que versa sobre a aquisição das caixas de recompensa em jogos eletrônicos, jogos virtuais. E como se
que se dá, né, a aquisição de produtos nos ambientes virtuais, no tocante às caixas de recompensa. O indivíduo está jogando um jogo eletrônico, né, que seria, a época da minha infância, um jogo de videogame, né, e ele opta por investir um valor na compra de uma skin, né? Que seria um plus em um jogo de videogame, né? Em um jogo virtual. Daí, ele faz uma aquisição, mas ele não sabe exatamente o que ele vai receber, né? E seria de fundamental a importância que ele obtivesse uma armadura Y, né? Enfim, um acessório X, e tivesse uma maior vantagem na competição virtual. Ocorre que, com as caixas de recompensa, é impossível se precisar o que se vai adquirir. E nós temos uma questão muito importante, que inclusive está sendo objeto do PL 2022, que está sendo agora apreciado pela Comissão de Direito Digital, acerca dessas aquisições por crianças e adolescentes. O PL que está aqui, sendo objeto da indicação de parecer, versa sobre uma aquisição, né, de um produto, sem se saber exatamente o que é, né, e que se estaria regulamentando através do projeto de lei da lavratura do deputado federal Heitor Freire. Ocorre que esses jogos, né, virtuais têm como uma premissa tentar engodar ao máximo através de uma série de elementos de marketing, né, de persuasão, com vista a incitar o jogador, o player, né, a adquiri-los cada vez mais, né, e caso ele não esteja satisfeito com a aquisição da compra, por mais que tenha enviado uma quantia volumosa em dinheiro, ele adquire. E essa tratativa, né, não está sendo abarcada pelo direito do consumidor. Pior, no caso do PL, que inclusive nós estamos analisando, né, crianças e adolescentes são incitadas, né, a comprar essas skins, essas armaduras, né, também qualquer outro produto que seja utilizado no mercado digital, né, nos jogos virtuais, para ter uma vantagem na competição. Entretanto, crianças e adolescentes não têm capacidade suficiente para saber o real valor do dinheiro, né, que se emprega naquele jogo. Por essa razão, a Comissão de Direito Digital submete a esse plenário a pertinência temática para tratar da matéria. Inclusive por se tratar, né, de repercussões jurídicas que estão tendo também, né, o uso da plataforma digital, e essa é uma modalidade de plataforma, né, os jogos virtuais em si. Está ocorrendo no bojo do julgamento, que segue tramitando no STF, né, e também do PL 2628, que estamos enfrentando a matéria. Daí a submissão e pertinência da matéria. Ok, Silvia, está claro também o caça-níquel aí, entre vulneráveis e o projeto de lei que é regulamentar, né, a regulamentação dessa situação. Alguém que queira se colocar contra a pertinência? Você quer falar, Lila? Então, vem da tribuna. Então, Só propor a matéria ser tratada também pela Comissão de Assuntos Regulatórios. Ah, tá. Assuntos regulatórios, você encaminha, Silvia, para quais comissões mesmo? Desculpa, eu agora me fugiu. Para a Comissão de Direito Digital, a Comissão de Assuntos Regulatórios também seria de suma valia para análise. Direito digital e assuntos, o regulatório nós não Sim. tinha proposto. Então, tá bom. Então, são essas duas comissões. Alguém se coloca contra? Eu só queria, não vou colocar ponto, só queria falar o seguinte. Olha só, estou falando no microfone. Já que você quer falar, então falando no microfone. É muito rápido. Eu só acho que deveria. Eu sei que tem o limite de 2 comissões.
Mas essa matéria envolve bastante relação de consumo. Eu acho que deveria Também. ir para a Comissão de Relação de Consumo. É só uma sugestão. Não, eu veja bem, essa coisa de ficar encaminhando para várias comissões, né, isso aí está sendo um problema, né, porque acaba, por exemplo, uma faz, outra não faz, aí tem que esperar, enfim. Eu acho que está correto. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês parassem para pensar é que as próprias comissões podem, no desenvolvimento do parecer, pedir assim, olha, eu estou pedindo para que seja encaminhado para a Comissão de Direito do Consumidor, vamos dizer, por hipótese, não ser previamente que a gente encaminhe a própria análise por parte das comissões inicialmente propostas, que elas mesmas coloquem essa questão de encaminhamento para uma outra comissão. Mas eu vou fazer o seguinte, para não ficar, não complicar a situação, eu também, então, seria para a Comissão do Direito do Consumidor, Direito Digital e Regulatórios. Ah, então seriam essas 3 comissões. Alguém agora se coloca contra a pertinência? É contra? Não, é contra? Não, meu amor, olha só, não, calma, olha só, é contra a pertinência? E porque nós temos 2 pareceres, entendeu? Você quer falar aqui no microfone? Então vem no microfone. Então, ok. Não, aí tem que ser o microfone, porque eu tenho que gravar. Isso está sendo gravado. Mas isso está sendo gravado, por favor. Antigamente a gente tinha um microfone aqui para a plateia, agora não tem. Então fala aqui no microfone. Prazo regimental. Boa noite a todos. Minha intenção não é absolutamente, né, polemizar, nem querer usurpar a palavra, é apenas Claro, seguir a gente sabe a linha aqui da colocação. Como eu fui proponente aqui no IAB, no passado, da Comissão de Jogos e Entretenimento, uma comissão que funcionou durante algum tempo, e presido a Comissão de Jogos Lotéricos da UABRJ, e faz parte da comissão do Conselho Federal, no mesmo sentido, né, de jogos, vejo com muita preocupação a questão da deturpação de jogos, né, e da forma com que está caminhando. Então, eu queria, inclusive, o questionamento é esse. Não há mais a comissão de jogos e entretenimento no IAB. Não. Né? Então, eu queria me colocar à disposição das comissões, para, dentro do possível, se quiserem, poder colaborar com a matéria. Paulo, tanto ótimo. na área do direito consumidor, quanto na área da questão dos jogos eletrônicos. Muito obrigada, Paulo. Sei da sua expertise na matéria, então acho que já está deferido. Não podia então, me furtar de falar tendo um tema tão afeto. Ok, Paulo. Então, alguém que queira se colocar contra a pertinência? Não. Então, podemos fazer também por aclamação, sendo que o Paulinho se agrega aí às comissões para poder também manifestar a sua opinião sobre o tema. E vamos já, por fim... Não, está faltando mais uma indicação. É mais uma indicação que vem de comissão. Então, é a 042 de 2025. Vocês desculpem dar essa paradinha, porque vocês podem não acreditar, mas realmente esse óculos eu não estou enxergando nada. É a indicação 042 de 2025, que a autora é a doutora Valéria, a doutora Adriana e a doutora Cleide Aparecida Vitorino. Quem vai apresentar a indicação? Valéria, pelo tempo regimental. Você quer que eu leia essa parte aqui? Não, né, Valéria? Você mesmo apresenta o tema? Melhor, né? Sim. Direto. Eu vou Ok. procurar ser breve, eu vou Facilita, apresentar no facilita. final, porque logo no início, uma licença poética, em princípio, e uma autorização histórica, né? Vamos falar sobre Montezuma, do que falaram sobre ele, e nessa mesma autorização histórica eu vou fazer minha autodescrição durante a apresentação. Enfim, no século XIX, sobre Montezuma, escreveram: misto de estadista e politiqueiro,
de jurista e de chicanista, de cabotino e de homem de honra, de mestiço e de fidalgo, combatendo a aristocracia e pleiteando para seus filhos um lugar na nobreza. Contradição via, enfim, que deixou em seus contemporâneos uma impressão de versatilidade, de ceticismo e de sarcasmo, curiosamente contrabalançados por uma vaidade surpreendente. Isso traz a gente quereres de Caetano Veloso mesmo, baiano igualmente, nascido aos 7 de agosto, dia e mês de fundação do próprio Instituto Casa de Montezuma. Franciscos presentes, Montezuma presente, Dragão do Mar, que era Francisco também presente. Presente todos os outros mestiços concebidos 9 meses após a chegada das primeiras caravelas, e os que ainda estão por acontecer. Pedem hoje meio minuto de silêncio para escuta, escuta para reflexão, reflexão para guiança. Estamos em guerra. Contra o tempo, contra a escuta, contra o comum. Por isso urge uma forma estado entre natural e social, entre mundo, entre tempos. Não fundamentada numa imposição vertical, mas em 3 pilares que brotam do chão, dos territórios. Escuta, cooperação, solidariedade. Inspirada em uma justiça que articula Knight e Aya, conforme conta Amartya Sen, tida em diálogo com Rawls, feito por Habermas, na busca do consenso. Para uma forma futuro ainda sem nome, mas intuída por quem cuida, escuta, cuidado e reciprocidade. E nesse contexto, a minha autodescrição, como se estivéssemos na mesma época que escreveram sobre Montezuma, mulher, velha, gorda e mestiça. Uma boa noite a todos. A gente tem aqui uma justificativa em prólogo do que a gente apresenta como indicação de parecer, que seria, em princípio, uma proposta legislativa. A identidade brasileira nasce do encontro forçado entre degredos e ancestralidade, entre mistura potente que foi, ao longo do tempo, bastante embaçada e negada. O colonizador aqui chegado não era exatamente um nobre, nem obrigatoriamente um fidalgo. Mais exaurido, muitos cristãos novos, mouros ou proscritos. Traz-se, assim, o escombro de um império em colapso. A colonização foi também um espelho invertido, afinal, o outro deveria ser apagado para que não se identificássemos dentro esse mesmo outro. Aqui, ao contrário da América do Norte, tudo foi muito, sempre, misturado. E nessa mistura, desde o princípio, a gente tem a Bahia. A Bahia testemunha num idioma já misturado ao sopro da mata e a carne já mestiça. Chegaram depois outros tantos, tipo degredados, judeus perseguidos, italianos empobrecidos e japoneses silenciados, todos fragmento de uma exclusão global. Como dizia Bauman, refúgio humano. Nessa mistura foi capturado ainda o brasileiro, esse povo, nesse território, por modelos outros externos que, principalmente depois do pós-guerra, nos transformou numa nova colônia. De um colonizador que, tanto quanto nós, é uma das maiores democracias da modernidade e agora da pós-modernidade. E assim continuamos a forjar a nossa cultura a partir de modelos absolutamente estrangeiros. E passamos, a partir daí, não só a continuar negando, mas ratificando a negação da nossa própria essência. Partindo já para o final, e aonde a presidente nos chama a atenção, né, para estar apresentando, a gente tem aqui, não sei se souberam, a gente teve agora no mês de junho, no início do mês de junho, a Conferência
do oceano, e foi Nice. E lá houve um documento chamado O Apelo de Nice, que fala sobre a poluição dos plásticos nos oceanos. E é nesse contexto, né, que se insere o apelo, né, quer dizer, nesse contexto de assunção das nossas próprias raízes e na escuta da nossa ancestralidade, conforme a gente vem falando já há algum tempo, né, do direito micelial, da hermenêutica sistêmica, a crítica ao constitucionalismo simbólico, e no sentido de que o Brasil, né, como eu disse antes, embora tenha co-presidido esse documento, né, a elaboração desse documento, não assinou. Não assinou. A delegação lá esteve, co-presidiu, fez o documento e não assinou. A justificativa foi a necessidade de diferenciação entre países e as respectivas garantias financeiras. A mesma coisa que a gente vê nos créditos de carbono, no mercado de carbono. Mas a não assinatura é mais que um posicionamento técnico. É um gesto simbólico de recusa política. Participa-se da festa internacional, croissants e rosés da Provence estão incluídos, concluindo. E o que a gente está em vias de presenciar é um dos maiores greenwashings diplomáticos, jurídicos e institucional. E é nessa lógica que a gente, como vem interferindo nos processos do que se passa aqui dentro, processo legislativo, na regeneração, é que a gente propõe que isso também seja feito em relação a esses documentos internacionais que são promovidos para que haja um mínimo de equilíbrio na dita governança global, que está difícil, né? Em cada continente tem pelo menos uma guerra atualmente. E a proposta é a seguinte: nesse vácuo de cogência e escuta, como falamos, o projeto chama Entre Correntes e Redes, um seminário oficina permanente que se produziria até pelo menos 2028, quando tem uma previsão de mais uma conferência dos oceanos, vinculado, enfim, a partir, né, uma iniciativa open source de código aberto do IAB, nascida aqui, pelo menos, com o objetivo de construir uma base e uma metodologia transdisciplinar, multidisciplinar em nível OAB e transdisciplinar, chamando entidades outras, técnicos, científicas, principalmente, que é o que a gente tem visto na criação dos ordenamentos em relação à sustentabilidade. Tem-se, como vimos há pouco tempo, em relação ao licenciamento ambiental, tem-se excluído repetidamente os cientistas e técnicos relativos à questão. Não é uma questão de opinião, é uma questão de ciência, a modelo do que a gente viu recentemente na pandemia, mas não serviu de exemplo. Enfim, participação intergeracional e educativa, de acordo com o Pacto do Futuro e seus respectivos, transdisciplinaridade, chamamento da sociedade civil, e seriam as comissões constitucional, ambiental, trabalho, empresarial, liberdade religiosa, filosofia do direito, direitos humanos e direito cooperativo. Elas, em 30 dias, prazo regulamentar, elas teriam que se pronunciar. Exato. Se tem interesse ou não, se vem em ressonância, se percebe em ressonância ou não com entre correntes. Enfim, correntes e redes. Se não tiver, enfim, não tem. E o trabalho seria realizado durante o período até 2028. É isso. Obrigada. Eu não sei se vocês entenderam, isso é um projeto, uma proposta de criar um projeto legislativo a ser desenvolvido pelo IAB. Isso aqui não é uma indicação para elaboração do parecer. A partir do fato, né, que foi colocado pela Valéria, muito bem colocado, ela está sugerindo que o IAB apresente um programa, um projeto legislativo. Requerimentos podem ser feitos da tribuna, não precisam necessariamente ser indicações. Então, eu estou recebendo essa matéria como um requerimento, já estou deferindo, já estou colocando para a sua comissão desenvolver esse projeto, e aí vocês vejam com quais comissões vocês querem trabalhar para desenvolver o projeto, e a gente segue a vida. Eu não vou colocar isso em votação, gente. Sim. Eu não sei se vocês compreenderam bem, eu acho que a melhor forma de tratar este assunto, eu acho que atende ao propósito, ao objetivo de vocês. E outra coisa, gente, isso não é indicação para elaboração de parecer.
Requerimentos podem ser feitos na tribuna e eu não tenho o menor problema como presidente, quando estiver presidindo a casa, de já deferir ou indeferir de forma justificada quando for o caso. Ok? Posso passar adiante, gente? Então tá, beleza. Então vamos lá. Última indicação, que é uma indicação também muito importante. Valéria, depois você me dá, eu quero isso aí por escrito, para eu poder despachar isso, para isso ser registrado, que foi um requerimento que eu estou deferindo, ok? Ok. Então, vamos lá. Então, a última indicação, que é uma indicação de regime de urgência, esse é de regime de urgência, porque até o ingresso do IAB como amicus curiae, e a indicação é uma indicação da presidência que já se transformou. Ô, Joicemar, as indicações da presidência têm sido apresentadas pelo Joicemar, que foi o diretor destacado para apresentar indicações que venham da presidência, tá? Na forma antiga que vocês conhecem e tal, enfim, antigamente era assim. Então, eu resgatei isso e agora o Joicemar tem trabalhado comigo nessas indicações. Então, a indicação, ela já se transformou num parecer, então eu vou dar desdobramento a essa matéria como indicação e, ao mesmo tempo, parecer. Quer dizer, como eu não precisava submeter à pertinência, então não haveria impeditivo algum de se elaborar o parecer. Ela é urgente, quer dizer, e a proposta final é de ingresso do IAB como amicus curiae, porque ela discute, questiona a Lei 8.936 de 2025, e já tem ação direta de inconstitucionalidade, que é a obrigatoriedade de aplicação de afixação de placas e cartazes informativos em locais públicos sobre aborto e suas consequências. Essa indicação elaborada, eu vou passar adiante, tá, Joicemar? Normalmente seria para você vir na tribuna para apresentar. Então, nós já pedimos o parecer foi para a Comissão de Direitos da Mulher, tá? E nós, na Comissão de Direitos da Mulher, foi nomeada como relatora a nossa querida Leila Bastert, que fez um parecer que vai ser colocado agora à apreciação do plenário, ok? Então, eu já estou, ao mesmo tempo, passando por cima. Aliás, não precisava ter colocado a indicação aqui. Já poderia passar direto para parecer. Indicações da presidência não precisa de votação de pertinência. Então, já tenho o parecer, estou dizendo o nome da relatora, então vamos colocar em discussão. Leila, pelo prazo regimental, a apresentação do parecer, por favor. Você tem que ligar o teu microfone, Leila. Bom, boa noite a todos. Cumprimento a todos presentes em vídeo, na pessoa da doutora Rita Cortez, da doutora Edmeia e do doutor Marcelo, né? Do doutor Cláudio. E gostaria de dizer que esse é um projeto, essa proposta é uma proposta que aparece como urgência, porque ela é uma proposta que coloca em risco um direito já garantido desde 1940 no Código Penal Brasileiro sobre o direito ao aborto legal, nas circunstâncias de direito à situação de risco de vida da mulher, gravidez resultante de estupro e, mais atualmente, né, em 2020, o Supremo Tribunal Federal também incluiu mais um tipo que seria, então, o aborto de feto anencéfalo, né? Mulheres que estão gestando feto anencéfalo. Essas três possibilidades, né, de aborto legal, elas são normatizadas também pelo Ministério da Saúde, através de notas técnicas. E nessas notas técnicas se destaca a necessidade de um atendimento humanizado, um atendimento preocupado com a saúde das mulheres, um atendimento que não leve à tortura e a outros comportamentos que colocam em risco a dignidade dessas mulheres. Note-se que grande parte das mulheres estupradas, na realidade, pelas pesquisas do IPEA, são meninas, né? Até 13 anos são as maiores vítimas de violência sexual, violência essa que muitas vezes
leva a gestações em que essas meninas não querem dar continuidade, levando em conta esse direito. O Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestou através de ação pública, ação civil pública. A ação civil pública é essa que teve uma liminar acatada pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro e que traz, nesse sentido, uma série de considerações. Primeiro, que essa postagem, né, de cartazes, particularmente nos hospitais públicos, hospitais onde essas mulheres e meninas buscam a realização do aborto legal, se configura numa inconstitucionalidade, porque a lei municipal não pode legislar sobre direito civil e direito penal, né? Nem tampouco sobre o ECA, porque esses cartazes são cartazes que dizem para essas mulheres não realizarem o aborto legal, levarem a gestação adiante e darem suas crianças à adoção. São cartazes que mentem em relação a consequências graves, desastrosas para as mulheres que levam isso adiante, e que, nesse sentido, esses cartazes afixados em hospitais públicos são cartazes que levam essas mulheres e meninas a desistirem ou a temerem o acesso a esse direito, né? Também, como nós vimos, esse projeto é um projeto que desconsidera o Código Penal, que desconsidera a posição do Supremo, né, que avança, né, negativamente em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e infringe uma série de direitos constitucionais, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito a não ser objeto de tortura ou tratamento desigual e degradante, o direito à autonomia corporal, o direito à saúde e o direito à saúde reprodutiva, né? Fere o artigo 226, inciso 7 da Constituição, que fala, né, sobre o direito de ter ou não ter filhos, e não pode o Estado atuar de maneira de coibir esses direitos. Então, o parecer é um parecer da necessidade, né, de institutos como o Instituto dos Advogados Brasileiros, que já se manifestou em 2018 favoravelmente a processos, a ações junto ao Supremo Tribunal Federal de descriminalização, né, e legalização do aborto até 12 semanas. Então, esse projeto, na realidade, fere tanto aquilo que o AB já defendia em 2018, quanto aquilo que o IAB tem tido como prumo da sua atividade, que é a defesa da constitucionalidade e da garantia dos direitos. Eu acho que, de uma forma muito resumida, esse é o parecer. Obrigada, Leila. Inclusive, quero te agradecer profundamente por ter acolhido aí nossa proposta aí de elaboração rápida de parecer, para que a gente pudesse ingressar como amigo da Corte. Eu acho que está clara a matéria e alerto que nós temos um parecer que é da lavra da nossa colega Kátia Tavares, que é de descriminalização do aborto, o que tem pertinência com a matéria que nós vamos discutir agora. Então, a proposta, né, da Comissão dos Direitos da Mulher é ingressar como amigo da Corte para defender a inconstitucionalidade, né, do ato que está sendo emanado pelo município, ok? Então, eu coloco em discussão. Alguém que queira se manifestar, ou contra, ou a favor, muito pelo contrário? Ora, gente, eu estou brincando, mas a matéria é séria. É muito séria, por sinal. Não havendo, eu vou colocar em votação. Também pergunto se pode ser por aclamação, porque é uma coisa muito séria e muito grave. Então, vamos lá. Estou aprovado. Mais uma vez, obrigada, Leila. Nada, imagino. Muito obrigada. Não é todo mundo que aceita fazer, entendeu, rapidinho um parecer, ainda mais numa situação como essa. Então, vamos ao segundo parecer. O segundo parecer também foi colocado em regime de urgência, embora não seja tão urgente assim, mas isso é uma outra discussão, eu não vou entrar no mérito hoje,
mas é uma indicação que é fruto de uma indicação feita pelo nosso presidente da Comissão de Igualdade Racial, José Agripino Silva Oliveira, e do Paulo Fernando Castro, que é o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos e diretor de Diversidade, que é sobre a anistia aos condenados ou os que respondem a processo penal pela prática de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Extinção de punibilidade nos respectivos crimes. Essa matéria foi remetida à Comissão de Direito Penal, que elaborou um parecer, e também foi remetida à Comissão de Direitos Humanos, que fez um parecer junto com a Comissão de Igualdade Racial, foi Direitos Humanos, Igualdade Racial e Constitucional. Né? Foi um parecer conjunto, então nós temos os dois pareceres são convergentes, né? Então nós temos duas formas de encaminhar. Ou apresenta parecer por parecer, embora estão muito bem elaborados, todos os dois pareceres dignos aí de aplauso. Aliás, agradeço também à Comissão de Direito Penal e agradeço às 3 comissões que fizeram o trabalho conjunto, também pela rapidez na apresentação do parecer. E eu posso apenas fazer também um destaque. Você chegou a fazer, Agripino, eu pedi a alguém que fizesse um destaque sobre o que é convergente para que nós pudéssemos ir direto, objetivamente, à matéria. Mas como eu acho que ninguém... acho que acabaram não fazendo, então eu vou abrir a palavra para o relator da Comissão de Direito Penal. O relator foi... O Tiago, né? O Tiago está na sala? Ai, Tiago, desculpa. Olha, loucura total, vem para cá. O Tiago, e pela Comissão de Direitos Humanos e Igualdade Racial quem é? Cadê o Eric? O Eric está online. Então, era isso, eu inverti. Eric está online, Tiago está aqui para defender o parecer. Já adianto que são 2 pareceres convergentes, ok? Cuja conclusão é o ingresso de AB também como amigo da Corte, ok? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de saudar a mesa, na pessoa da nossa presidente, doutora Rita Cortez, a quem saúdo, embora com algum atraso por mais um mandato aqui na Casa de Montezuma, e a quem estendo votos de sucesso. Saúdo também ao doutor Bernardo, a doutora Edmir, que está aqui presente, presidindo a sessão. Saúdo a todos os consórcios presentes no cenário, no plenário virtual e também no plenário presencial aqui na data de hoje. De plano, eu queria inicialmente registrar a plena concordância minha, pessoal, com o brilhante parecer elaborado em conjunto pelas comissões de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Igualdade Racial, que foi gentilmente compartilhado a nós, da Comissão de Direito Penal, pelo doutor Eric Micheletti, que também está aqui presente, a quem saúdo também no plenário virtual. O tema é bastante delicado e, de fato, merece um pronunciamento multidisciplinar dessa casa, que sempre foi a casa da advocacia e nunca se furtou ao bom combate no âmbito do direito. E o pano de fundo, qual é o pano de fundo que foi levado aqui para nós? É a causa antirracista, a quem todos nós, não apenas na condição de advogados, mas como também de seres humanos, devemos nos engajar e, no nosso dia a dia, não só como um dever de ofício, mas como um ato de cidadania, de respeito aos princípios mais caros da nossa República e, acima de tudo, como um dever ético e social. É uma satisfação e um prazer estar aqui hoje defendendo esse parecer elaborado a 4 mãos perante Vossas Excelências. Foi, na verdade, um presente que me foi trazido pelo doutor Cristiano Fragoso, presidente da nossa comissão, a quem, a bem da verdade, merecem, na verdade, todos os predicados do parecer que eu passo aqui a sustentar. Mas, vamos lá, para a gente passar a tratar especificamente do assunto. A gente está tratando aqui do projeto de lei de número 2725 de 2025. E qual é a ideia desse projeto de lei? Ele quer, na verdade, desmantelar o resultado de 8 anos de discussões legislativas que resultaram na mudança da Lei 7716 de 1989, que também é conhecida como Lei CAO,
isso com base em um único caso concreto. Esse projeto ele é de autoria da deputada Caroline de Tone e se baseia no famoso caso do humorista Léo Lins, que recentemente foi condenado a 8 anos e 3 meses por ter cometido os delitos previstos na Lei 7716 de 89, relacionados a, digamos assim, a praticar piadas de cunho racista, de cunho discriminatório. E aí, nesse ponto em si, já reside um problema muito grave nesse projeto de lei, porque ele pretende, a partir de um caso concreto, que ainda não houve uma resolução perfeita no judiciário, ainda está pendente recursos de apelação, por exemplo, ainda pode ser modificado o resultado desse julgamento, que resultou em 8 anos e 3 meses de prisão, e com base nesse projeto, com base nessa ideia, nesse caso concreto, a deputada federal almeja modificar esses 8 anos de discussões legislativas. E aí já vem uma questão que nós abordamos no parecer, que nós chamamos a atenção, que é a questão do assodamento desse projeto de lei. Existe um princípio que é defendido pelo professor Alessandro Barata, que é o princípio da resposta não contingente. O direito penal ele não pode atuar a partir de um caso concreto ou outro, específico ou atípico. Muito pelo contrário, ele precisa atuar em relação a questões que são devidamente decantadas na sociedade e que, em virtude das suas reações, em virtude de todo o relevo social por trás da matéria, clama por uma resposta diferenciada. Afinal, nunca é demais lembrar que o direito penal é a última ratio do ordenamento jurídico. Ele só deve atuar quando os demais setores do ordenamento não conseguem aplacar uma situação. E o resultado dos 8 anos de discussões legislativas que levaram à modificação da Lei CAO foi no sentido de que era preciso uma mudança em relação ao endereçamento que deveria se dar a essa questão, a como as injúrias raciais eram endereçadas pelo direito penal, pelo Código Penal, na verdade, até então. Aliás, eu me recordo que durante a minha faculdade, isso era uma das grandes questões que nós levantávamos, isso há quase 10, 15 anos, mas uma das questões era um crime tão grave ter uma pena tão curta. Então, o resultado foi que, no fim das contas, depois de tanta discussão legislativa, chegou-se a uma ideia de uma escala penal diferenciada e não cabe aqui agora a nós discutirmos se é o ideal ou não. Seja como for, o que almeja a deputada federal? Ela almeja, em primeiro lugar, praticar uma anistia a todos os indivíduos condenados ou que estejam respondendo processo pelos crimes previstos na Lei 7716 de 89, alterados aqui no projeto. E sobre esse ponto em específico, o que a comissão entende? A Comissão de Direito Penal se posiciona quanto à sua impropriedade manifesta, porque se fôssemos admitir esse tipo de anistia, o recado que o Poder Legislativo daria seria de que injúrias comuns, digamos assim, seriam mais graves do que as injúrias discriminatórias. Ora, xingar uma pessoa com uma palavra de baixo calão, sem conotação discriminatória, portanto, embora uma conduta negativa e a merecer algum tipo de reprimenda, seria considerado até mais grave, porque não seria anistiado. Ali reside um verdadeiro contrassenso nesse projeto de lei. E aí reside uma outra questão, que é o seguinte: quando estamos falando de uma injúria envolvendo discriminação, é natural que ali haja uma reprovabilidade social de todas as demais pessoas do nosso país, enfim, quando esse especial fim de agir é com esse intento discriminatório, reduzir aquela pessoa, pelas características que ela possui, a algo inferior, por exemplo. É esse o mote dessas injúrias, enfim, discriminatórias, é por isso que há uma reprimenda diferenciada, e nós não podemos ficar desatentos em relação ao que diz a nossa Constituição. A nossa Constituição coloca no artigo 4º, inciso 8º, que o nosso país repudia qualquer prática de racismo. Então, existe uma razão de ser sistêmica nesse grau superior de punibilidade, por isso que a anistia não deve, de modo algum, ser acolhida aqui pela Casa de Montezuma. Outras 2 modificações constantes do projeto de lei são a revogação do artigo 20A, da assim chamada injúria em contexto de descontração, também conhecido como racismo recreativo, e a revogação do artigo 20C, que, na verdade, é apenas uma orientação ao magistrado sobre como ele deve julgar em casos, como ele deve avaliar as características dos casos quando envolver
algum tipo de constrangimento, uma injúria envolvendo um constrangimento ou uma humilhação ou qualquer outro sentimento negativo que usualmente não se dispensaria a outros grupos sociais que não aqueles discriminados. E nesse particular, o nosso parecer aqui da Comissão de Direito Penal faz referência às lições do mestre Nelson Hungria, que já de há muito nos ensinava, já nos idos dos anos 20, 30 e 40, nos ensinava que eventuais injúrias muito sérias poderiam ser praticadas a partir de um gracejo e piada, né? Muitas das vezes, esses gracejos e piadas precisam se tomar muito cuidado em relação à maneira como são colocados, porque sempre que houvesse um mote de ridicularização de alguma pessoa, evidentemente que ali haveria um dolo de injúria e discriminação que é muito diferente de um ânimo de simplesmente criar algum tipo de gracejo com quem quer que fosse. Então, já temos na nossa doutrina, já de há muito, uma diferenciação entre um simples gracejo e uma injúria efetivamente praticada a partir de um gracejo. Então, não é nenhum problema haver essa injúria discriminatória e também, por outro lado, também não é nenhum problema que se oriente aos magistrados a maneira de endereçar ou interpretar situações específicas envolvendo esse tipo de casos. E é por isso que nós entendemos que não há qualquer óbice por parte, qualquer afronta constitucional em relação aos artigos que hoje existem. Então, por isso, repudiamos a tentativa de revogação do artigo 20A e do artigo 20C. Sobretudo, a partir de um projeto de lei que se pauta, digo mais uma vez, em um caso concreto e específico que ainda está sub júdice. E, por fim, já me aproximando do fim, o quarto e último aspecto do projeto de lei que merece repúdio no entender da Comissão de Direito Penal diz respeito à diminuição de quantidade de pena hoje imposta no artigo 2º para as injúrias raciais, que hoje está no patamar de 2 a 5 anos de reclusão, e que a parlamentar busca diminuir para 1 ano e 3 meses. Veja bem, a questão da discussão em torno da escala penal é uma discussão muito complexa. Não é uma discussão simples de se apresentar e o parecer. No parecer, nós tentamos demonstrar por quais razões isso ocorre. No entanto, a ponderação que colocamos é a seguinte: existe uma razão de ser. Uma injúria simples é uma injúria que tem uma pena menor. Uma injúria qualificada, mas não discriminatória, possui outra pena. E o racismo em si, a injúria racial, ela deve ter uma pena superior, e há uma diferenciação em relação a todas elas, porque existe um comando constitucional nesse sentido, que eu já reforcei aqui da tribuna. Então, existe ali uma racionalidade, uma razão porque é diferente. Ainda assim, ainda que não se entendesse que a resposta penal deveria ser menor ou maior, a ponderação que colocamos é a seguinte: a justificativa da parlamentar, quando ela coloca o porquê tem que modificar a escala penal desse artigo 2º, é de que o governo Lula sancionou essa lei. Veja bem, a questão em torno de modificar uma lei penal não deve ser partidária. Deve ser uma discussão técnica, a parte das questões partidárias. A nossa comissão e o IAB como um todo aprova a democracia. É importante, ela é necessária que tenha o contraditório, é necessário que haja discordância para que chegamos a outros lugares. No entanto, não é apenas tão somente com o mote de desmantelar alguma realização de um determinado governo que devemos justificar uma modificação legislativa, sobretudo em matéria penal. Então, senhora presidente, já chegando aqui ao final, são essas ponderações que eu queria trazer, enfatizar em relação ao parecer que elaboramos e nos agradecendo desde já a todos pela atenção e paciência, colocar que o parecer no sentido de sugerir ao plenário do IAB que se posicione contrariamente a esse projeto de lei de número 2725/2025 e agradeço a todos pela atenção. Boa noite. Obrigada, Tiago. Alô, obrigada, Tiago. Eu vou passar imediatamente para o Eric, para que ele faça a defesa do parecer, quer dizer, apresente o parecer que foi elaborado pelas 3 comissões já nominadas. Boa noite a todos e a todas. Eu quero secundar as palavras do nosso confrade Tiago, nas homenagens que fez à mesa, na pessoa da presidente Rita Cortes, desejando êxito nessa nova gestão. Receba toda a nossa saudação e nossas homenagens, e na sua pessoa também
nós aproveitamos para homenagear a todos os componentes da mesa, consórcios e consórcias presentes no plenário e no plenário virtual. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos mais para brancos, né? Como a minha barba já. Estou com um terno azul marinho, uma blusa de lã bege e uma gravata grenal bordô, como preferirem. Presidente, excelentíssima presidente, nobres confrades e confreiras, eu quero também retribuir aqui os elogios do confrade Nolasco ao nosso parecer e dizer que o parecer da Comissão de Direito Penal é sim brilhante e merece as nossas homenagens, somos convergentes nas conclusões. Agradecer também a confiança dos presidentes Paulo de Castro, da Comissão de Direitos Humanos, José Agripina, de Igualdade Racial, e Jorge Folena, da Comissão de Direito Constitucional, por nos ter dado a oportunidade de elaborar em conjunto com as relatoras Cíntia Poliana e Laura Bercó, um parecer sobre tão relevante assunto. Nobres confrades e confreiras, até para cumprir o regimento e não repetir o que já foi dito, nós vamos aqui fazer algumas considerações rápidas a partir de uma perspectiva constitucional e de direitos humanos. Porque o que esse teratológico projeto de lei da deputada do PL de Santa Catarina, Caroline Di Toni, propõe, é algo que não tem qualquer justificativa fundamentada, seja na dogmática penal ou dos direitos fundamentais desde o pós-guerra. Nós temos ali colocações que vão de encontro, ou seja, afrontam os valores supremos da democracia, os valores republicanos, desde o preâmbulo da nossa Constituição, que busca uma sociedade fraterna, justa e solidária, de justiça social, seja retributiva ou distributiva, até a forma como o Brasil deve se relacionar com o ordenamento internacional, os direitos humanos internacionais, buscando a pacificação, buscando a valorização da dignidade da pessoa humana. E vejam que, e eu lembro a todos que a Constituição usa o termo repúdio ao racismo. Repúdio ao racismo. Os dispositivos legais já foram abordados pelo confrade Nolasco, mas eu quero começar pelo final. Quando a deputada propõe anistia geral e restrita a todos aqueles que já tenham sido condenados por injúria racial ou que respondam a processo criminal, não há qualquer distinção de que isso será feito no chamado racismo recreativo, se é que nós podemos usar, se é que algum racismo é recreativo, né? Esse termo é utilizado apenas de maneira ilustrativa, mas não há como, ela não faz a distinção, então o que ela faz aí é criar uma moldura legislativa que permitirá a invocação de atos de anistia a todos os demais crimes que aconteçam, todos os demais tipos de injusto que aconteçam sob essa denominação, sob esse nome juris. E aí é preciso relembrar Juarez Cirino dos Santos, que tem um dos melhores compêndios de direito penal, em minha opinião, sobre a parte geral do Código Penal, que diz que as anistias não devem ser utilizadas a todo momento para que se isente alguém de um delito classificado como comum, mas somente em situações de conflito social, de guerras, para crimes políticos, militares, eleitorais. Portanto, sob a ótica, sob a perspectiva da dogmática penal, é algo juridicamente impossível o que ela tenta criar. Não há também qualquer fundamento para redução de pena ou para se eliminar o artigo 20, o artigo 20C, ou 20A e 20C, porque o 20C o que faz é aquilo que nós aprendemos no início da Faculdade de Direito, ainda de forma introdutória, a doutrina, a teoria geral, que é a interpretação autêntica, quando o legislador diz como que um juiz de direito poderá interpretar um determinado conceito. Temos isso no Código Penal, quando se fala de invasão do domicílio, o que é casa para o Código Penal, o legislador diz como se deve entender, e aqui ele fala, olha, o juiz tem que ponderar essas situações até para avaliar o que é discriminação, o que é preconceito, o que é intolerância, ele tem, mas isso é da função da magistratura, não sei por que esse medo de que haja essa análise pelo Poder Judiciário. Quanto à causa de aumento de pena e a diminuição, como eu disse, não há fundamentos. Como bem colocou o confrade Nolasco,
o argumento é de que nós estaríamos punindo a liberdade de expressão. E aqui nós entramos no ponto que a equipe de relatoria dessas comissões entendeu como crucial. Há um debate sobre se a liberdade de expressão pode ser limitada ou ela é irrestrita e absoluta. E a nossa conclusão foi no sentido de que ela pode sim ser limitada, porque quando dois direitos fundamentais, nós temos aqui um sistema de direito antidiscriminatório, que o Supremo vem reconhecendo por meio de ações afirmativas como prevalente. E temos uma tentativa de prevalência do direito de liberdade de expressão. Quando temos dois direitos de natureza fundamental em choque, nós sabemos muito bem que há de se utilizar do princípio da proporcionalidade, que é algo que vem do direito germânico, do Tribunal Constitucional Federal Alemão e adotado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, e dentro do princípio da proporcionalidade, a utilização do critério da ponderação. E aí sim, quando uma Constituição repudia o racismo, é lógico que nós temos que criar sistemas de proteção de minorias, sistema de proteção de direitos fundamentais que não podem ter na liberdade absoluta da expressão uma forma de isenção da responsabilidade penal. A partir daí, nós também destacamos que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, e é bom lembrar que a Convenção Interamericana de 2022, da Guatemala, né, contra a prática de todas as formas de discriminação e de racismo, que é de 2022, portanto, ela segue o procedimento do parágrafo 3º do artigo 5º, pós-reforma do Judiciário, emenda 45 de 2024, tem natureza de emenda constitucional quando ingressa no nosso ordenamento jurídico. Então, não cabe nem mais aqui a discussão se os tratados internacionais são incorporados com status constitucional ou supralegal. O que, de minha parte, eu particularmente entendo que todos, mesmo antes da reforma, têm status constitucional, mas o Supremo diz que é supralegal, que já é muito. Agora, esse que foi violado, de 2022, é emenda constitucional. Então, nós temos um flagrante quadro de inconstitucionalidade e de inconvencionalidade. E eu quero destacar aqui um princípio que também foi muito utilizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, inclusive num artigo que ele publicou na Folha de São Paulo e que nos foi alertado pela relatora Laura Bercó, sobre o princípio do não retrocesso, perdão, o princípio do não retrocesso na seara dos direitos humanos. Isso é previsto no artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos da Humanidade e também no 16 da Convenção Interamericana, que tem status de emenda constitucional no nosso ordenamento jurídico. Não podemos retroceder na defesa dos direitos humanos fundamentais. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu espero ter atendido aí, a nossa equipe espera ter atendido a missão que nos foi dada de relatar esse projeto, e nossa orientação, a nossa opinião é pela rejeição total do projeto de lei, pela inconstitucionalidade e inconvencionalidade. Boa noite a todos, muito obrigado. Muito bem, Eric. O Agripino, vem para cá porque você é indicante, eu esqueci de chamar você para vir para fazer parte da mesa. Tiago, não sai daqui, não. Não, pode ficar aqui também. Primeiro lugar, são dois pareceres primorosos, até porque arrancou elogios de todos os membros das respectivas comissões. Né? Então, e agradeço também pela rapidez na sua elaboração, o que não é fácil. A gente sabe que não é uma missão muito fácil você fazer um parecer a toque de caixa. A única coisa que eu tenho dúvida aqui é o seguinte: tenha já ação de inconstitucionalidade, porque me disseram que a urgência era em razão da necessidade de nós ingressarmos como amigo da corte, porque tinha prazo. Então, não. Né? Então, eu posso crer que eu fui induzida a erro. Então tá bom. Eu sei, mas não é o caso.
Eu pensei que fosse urgência, mas não tem problema algum. Tem a urgência por razão da importância e da relevância da matéria. Aí eu pergunto também o seguinte, eu sei que quem elaborou junto contigo foi Cristiano. Márcio é consultor especial da comissão, vai querer fazer alguma observação, já que nós não estamos com o nosso presidente da comissão aqui, eu só estou indagando para eu poder organizar aqui as falas. Ou não? Senhora presidente, posso falar? Não, agora não. Eu só quero saber se você quer falar ou não. Eu acho que das outras comissões, você vai querer falar, Folena? Folena quer falar, Joicemar não é de comissão nenhuma. Calma. Vamos lá. Então, quem está mais de alguma comissão? Paulo Castro. Paulo vai querer falar também? Bom, então vamos lá, vamos organizar. Houve a inscrição, então, do Sérgio Santana, eu tenho que dar prioridade a quem se inscreveu aqui no nosso plenário, ok? Prazo regimental, como são muitos, eu pretendo ser rigorosa no tempo, ok? Porque senão a gente não termina essa sessão hoje. Então, começa com o Sérgio e eu vou na sequência com o Joicemar, que também se inscreveu. Então, só Sérgio e Joicemar, e depois eu passo aos membros das respectivas comissões. Vai lá. Senhora presidenta, ilustres membros da mesa, queria saudar a todos os companheiros que estão aqui no plenário físico e no plenário virtual. Bom, saudar o nosso novo colega, seja bem-vindo à Casa de Montezuma. Esse parecer foi feito de uma semana para outra, né? A qualidade dos pareceres é tão grande, eu queria parabenizar os dois, que se tivesse mais tempo, sairia um livro, né? Porque pela qualidade do que foi colocado nos dois pareceres, realmente é de se elogiar os dois belíssimos pareceres. Tivemos uma reunião extraordinária na Comissão de Direito Constitucional também, com debates de alto nível, né, comandados pelo nosso presidente Folena, e eu me inscrevi só para dizer o seguinte, a minha preocupação, né, com esse momento do Poder Legislativo, em que nós temos projetos de lei com esse baixíssimo nível, o que assusta a todos nós, né? Porque nós temos tido projetos de lei, como nesse caso, em que você simplesmente pega uma palavra importantíssima na história política do país, que é a anistia, para colocar de uma maneira totalmente fora do padrão e do contexto normal, né? O que é uma inversão de valores. E isso vai de encontro a uma prática anterior, né, do governo anterior, em que, basicamente, né, abriu mão, por exemplo, em relação aos crimes ambientais, de fazer a multa, ou seja, de anistiar aqueles que tinham praticado crimes ambientais, como um exemplo, inclusive, de contrariar, né, o princípio do interesse público, né, a primazia do interesse público, o poder dever da administração pública, o princípio da efetividade, discricionariedade, enfim, é um conjunto de aberrações em que realmente nós ficamos assustados, né? Fora como, por exemplo, né, logo no início, a extinção do Ministério do Trabalho, né, você tentar descaracterizar que haveria trabalho escravo, enfim, é uma série de aberrações que temos acompanhado nesse país recentemente, principalmente por conta de uma estrutura político-ideológica, né, da extrema-direita que leva a essa degradação do papel e da atuação das instituições. Então, se vocês estão parabenizo os dois pelo brilhante parecer e voto totalmente acolhendo as duas fundamentações. Lembrando que eu tinha proposto, presidente, na Comissão de Direito Constitucional, que ele fosse encaminhado, né, não só para a Presidência da República, a Presidência da Câmara, a Presidência do Senado, mas, dada essa situação irregular que temos acompanhado nesse país, também para o Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Direitos Humanos, Advocacia Geral da União e Ministério Público Federal. Muito obrigado. E manda para a gente que a gente encaminha. Vamos lá, Joicemar. E rápido, que a gente tem sócios aqui para votar e é uma quantidade razoável de sócios. Boa noite a todas e todos no plenário físico e virtual. Senhora presidente, membros da mesa. Saúdo o novo membro, doutor Heitor. Heitor é o nome do meu filho. É o personagem principal, na minha opinião, da Ilíada de Homero. Seja bem-vindo. Presidente, eu não gosto de ver a vida de forma maniqueísta, ao bem e ao mal.
mas com certeza podemos enxergar visões de mundo, leituras de mundo progressistas, que defendem os direitos fundamentais, que defendem o ascenso civilizatório, e visões de mundo reacionárias, que buscam retrocesso. É o caso desse projeto de lei. Esse projeto de lei quer descriminalizar o racismo recreativo, como se fosse possível cometer crimes de forma recreativa. Então, realmente, é um grande absurdo e se trata de um exemplo de backlash legislativo. A reação do legislativo ao judiciário, de forma casuísta, né? E um backlash do mal. E, com certeza, ele deve ser rejeitado. Ele não passa pelo critério de constitucionalidade, de convencionalidade, como disse o nosso querido Eric Michelec, e na principiologia criminal não faz o menor sentido. Então, pela rejeição desse PL. Muito obrigado. Obrigada, Josemar. Folena, e eu vou passar para o Márcio, que o Márcio já está ali preparado, já me perguntou se pode falar. Então, vai lá, Márcio. Senhora presidente, boa noite, colegas de Instituto. Eu não vou tomar o tempo, porque os pareceres são brilhantes. Eu quero cumprimentar os relatores. Não tenho maiores digressões, não tenho nada a acrescentar aos argumentos expendidos, mas eu preciso, presidente, nesse pronunciamento aqui, primeiro meu na sua nova gestão, porque eu fiz uma operação uma cirurgia de joelho e fiquei afastado aí um tempo, cumprimentar pela escolha aqui publicamente do professor Cristiano Fragoso como presidente da Comissão de Direito Penal, e ele já vai mostrando que, com esse parecer, com esse trabalho, ele tem muito a trazer para o IAB, assim como o professor Tiago Nolasco, que foi escolhido por um parecer que foi feito em menos de uma semana e com uma participação sempre muito intensa da Comissão de Direito Penal. Então, eu queria só fazer esse registro, presidente, porque acho que a Comissão de Direito Penal, na nova gestão, começa muito bem e eu fico feliz com isso. Muito obrigado. Obrigada, eu também fico feliz, Marcinho. Olha só, agora vamos lá, Folena. Paulo Castro. Paulo, eu vou passar para o Folena depois. Boa noite a você, todos. tá? Uma satisfação voltar aqui, depois de muito tempo. Primeiro, eu quero parabenizar todos os relatores, particularmente, primeiro, ao Eric, que é da nossa comissão, que na quarta-feira à noite, quando o Pedro entrou em contato comigo, dizendo que tinha sido aprovado, eu estava fora com o Rita, estava lá no Piauí. Explica. Você estava fora no Piauí, Sim. cumprindo missão. Sim. Então, eu recebi o aviso do Pedro e de que o Eric imediatamente, aceitou, no dia seguinte já aceitou, né, apresentou um trabalho de qualidade, muita qualidade. Tá? Também quero parabenizar a Poliana, que está aqui, pela Comissão de Direitos Humanos, Igualdade Racial, e também a outra membro da comissão, que é a doutora Laura, da Comissão de Direito Constitucional e de Direitos Humanos, que também os três subscreveram o parecer em conjunto, e o doutor Nolasco também, pela qualidade do parecer e da sustentação. Por que eu venho aqui como presidente da comissão? É exatamente dizer isso, né? Agradecer aos membros da comissão que atenderam o chamado de urgência. Nos reunimos ontem, numa reunião, como o Sérgio Santana anunciou, em que debatemos esse tema com profundidade, tentando colaborar naquilo que o Eric já tinha apresentado, adiante da sustentação dele. Então, agradecer à comissão, agradecer aos nossos relatores e reafirmar o que foi falado na Comissão de Direito Constitucional. Em síntese, estamos diante de uma indicação, de um projeto de lei, que, na verdade, é um projeto de lei transvestido, né, de um factoide. Isso é um factoide, uma provocação com a sociedade brasileira. É um projeto de lei manifestamente inconstitucional, atenta contra os objetivos da República Brasileira. O Brasil não admite nenhuma forma de discriminação, seja qual for. Ainda mais contra a maioria do seu povo, que é o povo negro. Então, é inadmissível isso, é uma provocação. Então, a Comissão de Direito Constitucional faz questão, como já foi defendido pelo nosso relator, pelo doutor Sérgio, que foi nosso ex-presidente também, de manifestar e acompanhar, pedir a todos que aprovem, como aprovamos na comissão, por aclamação, os dois pareceres. Os dois pareceres sejam aprovados por aclamação. Esse é o encaminhamento da Comissão de Direito Constitucional. Obrigada, Folena. Agora, Paulo, você é o último, hein?
Boa noite a todos os confrades, a todas as confreiras. Cumprimento a mesa, na pessoa da nossa presidente Rita Cortez. Eu sei que o indicante ele deve falar por último, mas eu não falo aqui nesse momento como indicante, sim como presidente da Comissão de Direitos Humanos. E apenas para dizer uma coisa, senhora presidente, senhores confrades, senhoras confreiras, da nossa felicidade de que, logo após o término da sessão, eu verifiquei que havia um chamado para redigir um parecer com urgência. Eu não participei da sessão, porque eu estava fora do Rio de Janeiro, e imediatamente fiz contato com os membros da Comissão de Direitos Humanos e, de pronto, o Eric e a Laura se apresentaram e depois também a Cíntia, embora eles façam parte de outras comissões, os três são membros da Comissão de Direitos Humanos. E isso criou um facilitador na redação do parecer. E entre quinta e domingo, eles conseguiram redigir esse parecer em tempo recorde. Não é fácil fazer um trabalho de redação de parecer conjunto com 6 mãos, mas eles conseguiram e fizeram um parecer magnífico. No que diz respeito ao teor do parecer, eu acho que é desnecessário trazer aqui qualquer comentário adicional, porque tudo que havia de importante já foi dito pelos 2 relatores, né? Tanto da Comissão de Direito Penal, quanto pelo Eric, que representou aqui as 3 comissões na defesa do parecer. Eu quero, então, parabenizar ambos, certo? Pelos brilhantes pareceres. Acho, sim, Eric, que a questão do controle da convencionalidade e essa questão do não retrocesso são princípios fundamentais de direitos humanos e devem, sim, estar presentes em qualquer luta antirracista. Como bem disse o nosso querido amigo Folena, né, isso é um assinte, né? Os nossos legisladores atuais estão abusando do direito de querer restringir direitos, né? Então, a Casa de Montezuma tem que estar sempre atenta a isso e esse é o nosso papel, certo? Mais uma vez agradeço ao Eric, agradeço a Laura e agradeço a Cíntia pela dedicação. Da mesma forma que agradeço ao Tiago Nolasco pelo brilhante parecer qual nos brindou essa noite. Era somente isso. Obrigada, Agripino. Obrigada, Agripino, até por ter abrido mão de falar agora nesse momento. Eu tirei uma foto, porque eu acho que é um registro importante, tá? Em razão do tema, em razão de como foi desenvolvido, pelo conteúdo dos pareceres. Eu acho que, inclusive, são pareceres que nós poderíamos até colocar na revista digital. Eu acho que tem um destaque. Eu li pelo menos uma parte de cada um. Entendeu, Eric? Gostei muito. Controle de convencionalidade eu não escuto há muito tempo. E Tiago também, enfim, todos. Então, está registrado aqui na foto, tá? E obrigado. E vamos lá para a aclamação, gente. Bom, dando continuidade, não vai ter espaço para orador, não. Gente, olha só, eu vou tentar abreviar aqui a nossa sessão. Nós vamos ler agora, teria que ser novas propostas a serem votadas, tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 novas propostas que são de pessoas do Pará. Eu estou indo para Belém amanhã, e depois de amanhã eu vou dar posse a essas pessoas. Quer dizer, se elas não forem aprovadas hoje, não tem posse depois de amanhã. Então, eu vou pedir em bloco, entendeu? Em bloco, os associados que estão no Pará, né, que estão aguardando ansiosamente para tomar posse, lá em Belém, estão aguardando aqui a presença da presidente para tomar posse, que vocês aprovem. Alguém contra? Obrigada. Então, só falta votar o seguinte, duas propostas que estão fora do Pará.
Uma é do Caio Gáudio Abreu, cujos proponentes é o Márcio Lopes Cordeiro e Henrique Lopes de Souza. Obrigada, o Caio é lá do escritório. Gente, eu não falei nada. Olha só, e o outro é o Cláudio Castro Matos, que o proponente é o Antônio Vanderler e o Márcio Eduardo Tenório da Costa Fernandes. Podemos também por aclamação? Ótimo. Então, votados todos, as doações estão no site. Nós estamos faltando 9 minutos para terminar a sessão. Vamos deixar os oradores para a próxima, porque realmente foram 2 pareceres que tomaram tempo, mas que, enfim, que valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Gente, então, até a próxima sessão. Eu estarei aqui, se Deus quiser, entendeu? Joicemar, não esqueça de ver minhas indicações, tá? Porque as indicações da presidência não podem parar. E é isso aí, gente. Pessoal da sala virtual, um grande abraço, pessoal. Beijo. Rita, Marcos Vinícius, fala. não, só para lembrar de amanhã, o primeiro episódio da Conexão IAB. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Olha, Abraço a todos. Prazer estar com todos aqui. A Conexão IAB começa amanhã. Eu vou estar em trânsito, você já sentiu, né? Vou estar lá em Belém, mas eu vou entrar pelo telefone, ok? Então é isso aí, gente. E vamos Obrigada pela referência. Boa viagem para aquela terra maravilhosa. Vamos acompanhar o Conexão IAB, porque é um projeto que nós estamos apostando que vai dar certo, entendeu? Que a gente o resgate das lives, que são, enfim. E, aliás, eu quero agradecer ao Pita e ao Marcos, que são as pessoas responsáveis por nós estar dando concretude a esse projeto. A Ana Amélia também. Embora a Ana Amélia cumprir como segunda vice-presidente, já estarei agradecida automaticamente. Então, é isso aí. Gente, beijo, beijo, beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau, boa noite.